Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no Caminho do Aprender para conversar com vocês. Eu me chamo Diogo Santana, sou concluinte da graduação em Pedagogia, Pesquisa, Educação Especial e Inclusiva no contexto da educação básica. E hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre as experiências da educação especial na contemporaneidade, trazendo a escola como um lugar da diferença, mas a gente precisa partir do princípio em que a escola que temos e a escola que queremos. Na contemporaneidade, muito se fala do aspecto de uma educação inclusiva, de uma educação para todos. Porém, a escola que temos ainda é dotada de preconceitos, de divisões, categorizações da deficiência, a questão da patologização da deficiência, que é algo muito presente, porque existe uma teoria emergencial em que é preciso medicar os alunos com deficiência que estão no território da escola, e a escola que queremos de fato é uma escola inclusiva, uma escola para todos, uma escola em que ninguém fique para trás, mas para que a gente possa pensar uma escola que de fato respeite, que de fato inclua a pessoa com deficiência, a gente precisa pensar em caminhos éticos de uma formação política, social, cultural, que enxergue a deficiência não como a falta, mas como um componente da diversidade humana. E esse é o primeiro ponto. E quando a gente parte para pensar também os outros sujeitos que compõem o espaço, o território da escola, precisamos falar da questão da formação docente. Infelizmente, o Brasil, assim como outros países da América Latina, enfrenta problemas com a formação docente, porque no caso específico de nós de pedagogia, vivemos um currículo extremamente lotado de teorias e com pouquíssimas experiências práticas. E para se viver, para se educar, para se relacionar com a docência no contexto da educação especial, é preciso prática, é preciso diálogo permanente. E a gente não consegue encontrar. O que temos é a colocação de disciplinas como práticas interdisciplinares da educação especial, Libras, relações étnico-raciais, para contemplar toda uma diversidade que não cabe dentro desse termo de educação inclusiva e que é ofertado muitas vezes aí numa carga horária de 60 horas, de 100 horas. Precisamos de um currículo que enxergue também o processo de formação de forma transversal ao curso de pedagogia. É preciso acontecer pensando educação inclusiva, educação especial e currículo, educação especial, educação inclusiva e as questões também de gestão escolar, de coordenação, que são disciplinas próximas de nós de pedagogia, que é, é o perfil profissional, é o grupo profissional que mais atua com alunos com deficiência. E aí, partindo dessa questão da formação docente, nós precisamos entender que quando falamos que a educação brasileira ela precisa ser inclusiva, as pessoas é, costumam a se concentrar, né, enxergar isso de forma muito homogênea, porque diz assim: se eu estou pensando sobre a educação inclusiva, eu estou pensando sobre a população de pessoas com deficiência. E é aí o grande erro, porque a educação inclusiva ela é um ato de reparação para todas as minorias, todos os corpos dissidentes que foram marginalizados num processo de colonização, né, que nós vivemos por conta dos europeus, e que toda essa gente, toda essa história, toda essa escrevivência foi negada, toda essa carga histórica, cultural de pessoas negras, pessoas com deficiência, mulheres, todos os grupos sociais minoritários foram isolados da escola.
Então, a educação inclusiva, ela surge com essa perspectiva de reparação histórica. Estamos muito longe. Em paralelo a isso, temos aí, por exemplo, a educação especial, que é um campo específico para tratar do atendimento dos alunos com deficiência, altas habilidades, superdotação e outras deficiências. Ah, e aí é que se entra a crise de identidade. A educação especial, ela é um campo de pesquisa, ela é uma modalidade de ensino, e eu, enquanto pessoa pesquisadora, gosto de dizer que ela vive essa dualidade. Ela está entre o campo de pesquisa e a modalidade de ensino. Por quê? Porque modalidade atravessa todas as etapas de ensino e aprendizagem, e enquanto campo de pesquisa, porque eh, nós ainda estamos nos aprimorando, porque existe uma percepção social de que deficiência é tudo a mesma coisa. Então, nós, enquanto pesquisadores da educação especial, compreendemos a cada dia as diferentes formas da mesma deficiência se manifestar em diferentes sujeitos. Então, existe essa diferença. Para que nós tenhamos uma educação de fato inclusiva, precisamos de uma formação docente qualificada no campo da educação especial. Por quê? Se eu quero incluir de fato o meu aluno, eu preciso estar formado, eu preciso compreender como ensinar, como avaliar, como planejar, o que desenvolver e por que desenvolver. Quando a gente pensa, né, essa inserção do aluno com deficiência na escola, a gente entende que é um ato vitorioso do movimento de pessoas com deficiência, ali a partir da década de 1990. Porém, o que a gente vê é aquilo que a gente discute muito no chão da escola, né, no cotidiano da escola. É a inclusão no papel. A gente sabe que a lei existe, é um direito assegurado, porém, as políticas públicas, o processo legal que prevê esse direito não se efetiva no chão da escola. Então, a gente sabe perfeitamente o que é um direito do aluno. Porém, existem muitas falhas no processo de é, fundamentação prática, né? Eu não vou usar esse termo fundamentação prática, mas concretização daquela política pública, daquele direito. Porque a ideia é que nenhum aluno fique à margem, mas isso é perfeito na teoria. Mas na prática a gente vê professores que não querem se responsabilizar em educar o aluno com deficiência, porque a diferença lhe atravessa, e isso é um outro papo, porque a gente se acostumou a aceitar apenas aquele que é diferente dentro da nossa realidade. Partiu, mudou algo, ou essa diferença nos exige uma postura diferente, a gente começa a se incomodar. E isso é sobre a concepção social da deficiência, aí é um papo para outro vídeo. Mas voltando aqui para o que a gente está discutindo, é que no território da escola a gente vê profissionais de apoio sem qualificação, professor entregando atividades aleatórias e que em nada se relaciona com a etapa de desenvolvimento do aluno. A sala de atendimento educacional especializado em muitas das escolas estão desativadas, escolas particulares que nem sequer têm essa sala, né, que é fundamental para o atendimento do aluno com deficiência. E sem contar que, muitas das vezes, também existe sim, aquela situação em que a unidade escolar tem a sala de recurso, a sala de recurso funciona muito bem, o profissional é qualificado, mas os demais pares querem sobrecarregar o trabalho da sala de AE, que dizem assim, se, por exemplo, se tem o trabalhador desse segmento tem a sala de AE funcionando, eu não tenho responsabilidade com esse aluno. E quando não é verdade, o trabalho de AE, né, o atendimento educacional especializado, ele deve trabalhar
em consonância com o professor da sala regular e os demais pares. Quando a gente pensa numa perspectiva, porque se tem um profissional qualificado para, eu não preciso me colocar nesse lugar, eu estou dizendo ao meu aluno que ele é um sujeito terceirizado na escola. Eu não preciso me importar com a diferença. A gente fala das diferenças na escola a partir de um lugar muito do politicamente correto. E para sair bonito na foto, né, trazendo o populacho. É, Quando, na verdade, a gente vê que nós ainda temos um sistema educacional e uma formação docente extremamente é, elitista, uma formação docente problemática, porque a gente é educado para sermos, eu digo educados para sermos, porque me coloco junto aos demais colegas para sermos mesmo preconceituosos e seguirmos uma ideia de educação tradicional. A ideia é que possamos subverter esse sistema de ensino, mostrando que pessoas com deficiência devem, podem ocupar o seu espaço, assim como as demais minorias, porque se nós entendemos a partir da ideia de Paulo Freire que a escola é um lugar de justiça social, devemos começar a mover essas casas de moribundo, como eu gosto de dizer, para oxigenar o território, a compreensão sobre o que é escola, aprendizagem, ensino e comunidade escolar. Porque a partir desse momento que nós removemos esses ideais preconceituosos, aí sim teremos espaço para pensar um currículo que pensa, que dialoga, que se interrelaciona com a diversidade, porque você dialogar na teoria, ela é uma coisa muito bonita, mas se interrelacionar é a partir daí que nós viveremos uma escola pautada com e na diversidade, porque viver a diversidade no projeto político-pedagógico da escola é lindo, assegura direitos, premiações, reconhecimento social, mas a vivência cotidiana é o que testifica a, a escola mesmo como lugar da diferença. Se a gente pensa essa formação desse sujeito de maneira integral, a gente deve pensar que o aluno com deficiência, que é o nosso foco aqui, e que toda a diversidade humana é, é o centro da aprendizagem. E aí, a partir disso, a gente rompe com uma ideia de escola tradicionalizada, até porque não é o aluno em que se deve se adaptar à escola, e sim a escola que deve se adaptar ao aluno, porque aquele espaço é um espaço de direito e justiça social, além de ser um direito de cidadania garantido pela Constituição Federal. Então, hoje, a minha palavra para vocês é que, de fato, que para que a gente possa ter uma educação verdadeiramente inclusiva, precisamos da qualificação dos profissionais, sobretudo no campo da educação especial, mas também de toda a diversidade humana, para compreender a escola enquanto lugar, de fato, de pluralidade, quase que não sai, minha gente, de diferença, porque é a partir das diferenças em que a gente se reconhece em nós e no outro. Então, eu acho que a sociedade brasileira ela tem muito a nos ensinar, muito a dizer sobre, porque a maioria de nós, enquanto pessoas com deficiência, enquanto população negra, enquanto juventude, estamos fora da escola. E a, esse espaço, enquanto lugar de elite, um lugar de privilégio, atualmente tem nos afastado desse lugar de produção dos saberes, porque a escola é lugar, sim, de escrever, aí trazendo um conceito de Conceição Evaristo, mas que, infelizmente, ainda é dotada de achismos e preconceitos. Eu acredito,
e já caminhando para a finalização, eu acredito muito numa ideia de escola no futuro, uma escola pautada em equidade, mas uma escola inclusiva. Ainda temos trabalho para séculos e séculos, mas quem sabe um dia, né? É uma utopia e desde já, minha gente, agradeço a oportunidade do espaço. Foi uma alegria para mim ser convidado para participar desse quadro e trazer um pouco do que penso enquanto pessoa pesquisadora, enquanto ex-aluno da educação básica e que também foi público-alvo da educação especial, e que vocês é, continuem, a quem esse vídeo chegar, continuem propagando uma ideia de educação inclusiva que verdadeiramente pense na diversidade, uma educação especial que de fato pense a educação como um direito humano, como um direito fundamental e inalienável. E sigamos juntos para uma escola que de fato seja pautada pelo princípio da justiça social e das diferenças.